Seleção brasileira convocada para os amistosos contra França e Croácia. Numa outra versão, Ancelotti convocaria a seleção desta forma. Gente, é o seguinte, tem uma boa e uma má notícia. Qual vocês querem primeiro? Aí todo mundo, má notícia, vamos começar pela má. A má é que a gente tem um monte de gente machucada e gente importante. E no caso, o Rodrigo nem na Copa vai mais. Mas ele mandou uma boa mensagem pro Rodrigo, mandou força e disse que o Rodrigo vai estar na próxima Copa do Mundo. Aí a gente cai para as boas notícias. Nas boas notícias temos surpresas, novidades e eu gostei. Boas surpresas, né? A maior delas é que o Neymar não foi convocado, mas isso a gente fala daqui a pouco. Seguinte, Léo Pereira tá jogando, bem pra caramba. Gabriel Sara, Igor Thiago e Ryan, Endrick de volta para a seleção, Ibanez e Danilo também foram lembrados pelo técnico Carlo Ancelotti, e aí a gente vai falar um pouquinho de cada setor e também vamos repercutir a entrevista coletiva dele. Ancelotti sempre muito elegante, respondendo a todas as perguntas, ele é muito sério, eu gosto do velho, eu gosto com carinho chamá-lo de velho também. Na Espanha falam também viejo, quando ele estava no Real Madrid, costumavam chamar o Ancelotti de viejo. Bom, vamos lá então. Dito isso, vamos passar aí pelas posições, lembrando, amistosos, dia 26 e 31 de março, contra a França em Boston, contra a Croácia em Orlando. É a última convocação do Ancelotti antes da lista final para a Copa do Mundo, que vai sair no dia 18 de maio. Então vamos lá. Antes de falar das explicações dele, vamos passar aqui um pouquinho dos setores, né? Vamos lá, goleiros, Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Fenerbahçe. Nos goleiros, gente, é isso. Palomo, Hugo Souza. O Hugo Souza poderia estar na lista? Até poderia. Eu não acho que a fase do Corinthians neste momento, pelo todo, o conjunto da obra, justifique muito isso, embora a gente tenha o Memphis na seleção da Holanda, aí são casos diferentes, né? Hoje, Hugo Souza, muito bom tecnicamente para pegar pênalti, mas ali, né, nos últimos desempenhos aí do Corinthians, o Corinthians não vence há 5 jogos. Né? Então, isso também precisa ser levado em conta, né? Além do físico, que o Ancelotti bate tanto na tecla, é mesmo a parte técnica também. Então, dos goleiros, eu não vejo... o Fábio poderia ser lembrado. O Fábio, eu tô para entender o que acontece com o Fábio. Porque o Fábio, assim, muito experiente, já teve muitos momentos, bons momentos para ser chamado e lembrado para a seleção brasileira, e não foi. Eu não sei o que acontece com o Fábio. Mas, by the way... Como a gente já tá no pique dos Estados Unidos e eu tô penando no inglês para melhorar, para evoluir, para tornar tudo mais fluente, ampliar vocabulário. By the way, é isso que temos. Alisson, Bento e Ederson. É isso. No geral, gosto. Defensores, vamos lá. Alexandro, do Flamengo, Bremer, da Juventus, Danilo, do Flamengo, Douglas Santos, do Zenit, Gabriel Magalhães, Arsenal, Ibanez, do Al-Ahly, Léo Pereira, do Flamengo, Marquinhos, PSG e Wesley, Roma. Aqui a gente já tem aí, né, o Ancelotti falou que a gente já conhece a base da seleção brasileira. Aqui nós temos algumas surpresas, novidades que vão ser experimentadas por Carlo Ancelotti até o Mundial. E ele tá certo em fazer isso, né? O que me preocupa, Militão ainda não se recuperou, teve uma lesão, teve 2 lesões em sequência bem graves, né? E a última foi realmente grave. Então eu achei que o Militão já poderia estar um pouco mais pronto para voltar. Eu tô preocupada porque ainda tem que ganhar ritmo de jogo, tal, e o Militão é a cara da seleção também, né? Ele é muito bom. Eu sou suspeita para falar do Militão porque eu gosto muito do estilo do futebol. O Militão pode jogar na zaga e lateral direito e a gente precisa das laterais também. É artigo raro por aqui no futebol brasileiro. Enfim, vamos ver aí que banda toca do Militão. Léo Pereira, merecidíssima convocação, já não é de hoje, né? Mas ele tá realmente muito bem,
fez um golaço agora na última rodada. O Danilo do Flamengo é muito pela liderança dele. Eu acho que o Ancelotti pensa nessa questão de mesclar a juventude, né, com os veteranos, os mais experientes, líderes, que é o caso do Casemiro, né? E aí alguns outros nomes que já passaram pela seleção e estão de volta, né? Então serão boas observações nesses últimos amistosos antes aí da viagem para o Mundial. Aí meio-campo. O meio-campo é o nosso problema também. Por quê? A gente não tem um meio armador. E isso é artigo raro também. O nosso problema é na lateral e no meio-campo. O Ancelotti também falou sobre isso. E a gente já teve cada craque, né? Eu sempre vou parar no Paulo Henrique Ganso. Oh, meu Deus, eu sou uma frustrada com o Paulo Henrique Ganso. Tá louco. Era ele, né? Era ele. Mas enfim, meio-campistas: Andrei Santos, Chelsea, Casemiro do Manchester United, Danilo do Botafogo, merecidíssimo Danilo, Fabinho Al Ittihad e Gabriel Sala do Galatasaray. Tá aí então essas novidades no meio-campo. Danilo do Botafogo, apesar da fase difícil do Botafogo, não tá fácil, eliminado na pré-Libertadores, no Brasileirão também não tá bem, o Danilo destoa desse time do Botafogo. Muito bom jogador. Joga muito bem. E o Ancelotti está de olho nisso. Ele fala isso na coletiva, a gente vai repercutir também aqui. Fabinho do Al Ittihad, que eu tô louca para ver também, o Gabriel Sara. E como disse o Ancelotti, são oportunidades para a gente conhecer melhor esses jogadores, no caso o Ancelotti, né? Porque ele acompanha a parte técnica e tática dos jogadores, ele acompanha muito, assiste os jogos, sabe como está o momento de cada um. Mas ele quer conhecer a parte comportamental dos jogadores. E isso ali é só no fechamento entre eles ali, né? No convívio, no grupo, né? A coisa do caráter que ele citou também na entrevista coletiva. Bom, Gabriel Sara, uma das novidades aí, então, da lista do Ancelotti, criado no São Paulo, volante, 26 anos, um dos destaques do time turco há 2 temporadas, o Galatasaray. Ele foi bem nos jogos contra Juventus e Liverpool na Champions League nas últimas semanas, o que chamou a atenção aí do Carlo Ancelotti. Atua preferencialmente como segundo homem do meio-campo, mas também já jogou como primeiro volante e com posicionamento também mais avançado. A gente precisa de alternativas, não tem jeito. O passe e a criação de jogadas são as principais qualidades do jogador. A gente precisa muito disso, até porque a gente vai falar do Neymar daqui a pouquinho, né? Vou falar do Neymar e também quero a opinião de vocês. Sara viveu altos e baixos no São Paulo, criado em Cotia. A melhor fase no futebol brasileiro foi sob o comando do Fernando Diniz. Então tá aí um pouquinho do Gabriel Sara, que é a novidade na lista do Ancelotti, e com essas características aí a gente consegue entender por que o Ancelotti chamou, né? É uma posição que a gente precisa e a gente precisa dessa versatilidade. Para não ficar um vídeo longo, eu não vou falar especificamente sobre cada jogador, cada novidade. Estou apontando aí alguns destaques, algumas coisas que me chamaram a atenção nessa lista. Aí vamos para atacante. Endrick, do Lyon, merecido, né? A fase do Endrick, assim, é excepcional, é impressionante como ele precisava jogar. O Endrick precisava de tempo de jogo, de ritmo de jogo, algo que ele não tinha espaço no Real Madrid, e agora no Lyon ele tá deitando. Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, mais uma novidade, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vinícius Júnior do Real Madrid. O Ryan, outra novidade, garoto, jovem. Acho que é aí que está o olhar do Carlo Ancelotti, é essa mescla da juventude com a experiência, jogadores mais experientes. E o Ryan, eu já assisti jogo do Vasco com o Ryan. Ele é diferente, né? Não à toa saiu como saiu aqui do Brasil, né? Chamou a atenção de vários times da Europa. Talvez um pouco cedo a saída dele, talvez, mas é um jogador que é pra gente ficar de olho, sim, de muita personalidade, de muita qualidade, e merecida essa convocação. Bom, as baixas, como eu falei, o Militão, Bruno Guimarães também tá machucado, e o Estevão. O Estevão tá com uma lesão na coxa. No Sport Record, no último Sport Record, eu já havia alertado que tinha possibilidade dele ficar fora dessa lista, porque ele não tá jogando pelo Chelsea. Inclusive, há uma grande chance que ele fique fora da decisão do Chelsea na Liga dos Campeões contra o PSG.
O jogo de ida foi 5-2 para o PSG, então complicado aí, um desfalque importante para o Chelsea e agora também para a seleção brasileira, mas o que abre possibilidade do Carlo Ancelotti observar outras possibilidades para a posição do Estevão. Eu separei alguns trechinhos aqui da entrevista coletiva do Ancelotti, é sempre muito bom ouvi-lo. Vou passar aqui com vocês por algumas das respostas dele. Disse que a lista foi criada com jogadores que estão 100%, tivemos algumas lesões importantes, né? O caso do Militão, do Estevão, do Bruno Guimarães. Então a lista é com jogadores que estão bem fisicamente. Jogadores, são jogos muito fortes, né? França e Croácia, então ele prefere que os jogadores estejam 100%. Aí ele falou muito do Neymar, foi muito perguntado do Neymar, disse que o Mirassol já estava programado para ver Mirassol e Santos, respeitar os dois times, né? Aproveitou para conhecer a cidade, nos receberam muito bem, ele disse, e ele disse que o Neymar não jogou e que tem que respeitar isso, né? É um processo aí do Neymar também, um planejamento do Neymar de olho na Copa. O Neymar já escancarou o desejo, o sonho dele em estar na Copa. Então precisa respeitar aí os processos, né? Então o Ancelotti disse que quando pode, ele tem programado de ver os jogos dos times brasileiros, ele gosta de ir ao estádio, então sempre quando ele pode, de maneira presencial, é uma coisa que ele gosta de fazer. E aí ele falou uma coisa muito interessante, que essas novidades que ele chamou, ele conhece muito bem os jogadores em campo, como está o futebol e o atual momento de cada jogador dessas novidades que apareceram na lista. Mas ele quer ver também como esses jogadores se incorporam ao ambiente. Quero conhecer o caráter, ele disse. E isso desde a primeira entrevista coletiva do Ancelotti, quando ele foi apresentado, eu não vou esquecer, ele falou muito disso. De querer conhecer o caráter dos jogadores, conhecer o pessoal dos jogadores, isso para ele conta muito. Eu imagino que para o Ancelotti estar numa Copa do Mundo tem que merecer, em todos os aspectos, físico, técnico, tático e de comportamento. E isso é muito legal, isso é muito interessante. Então foi uma das coisas que ele falou que me chamou a atenção. No nível técnico sabemos tudo do nível dos jogadores, já o caráter queremos conhecer mais. Queremos jogadores que estão jogando bem. Bom, ele disse que o Neymar tem um prazo aí de 40 dias, né? E que ao longo disso eles vão avaliando, mas que tem que estar 100% na Copa. Então, a não convocação do Neymar agora é algo que já estava totalmente previsto. O Neymar aí tá voltando a ter ritmo de jogo, faz uma boa partida, aí faz uma não tão boa. Então tem que engatar aí uma sequência e ele tem tempo para isso, o Ancelotti disse isso, e eles vão observar esse tempo que o Neymar tem até a Copa, até porque o Ancelotti falou, tecnicamente, a qualidade do Neymar é inquestionável. Ele precisa só é por minha conta, porque é muito difícil, né? É complicado, ele precisa estar bem fisicamente. E isso é uma longa caminhada aí, né? Uma dura caminhada até a Copa. Aí ele mandou um recado pro Rodrigo, uma mensagem super bonita, falou que a seleção tá esperando ele para a próxima Copa. Então foi bem legal esse momento também. Ele falou dos goleiros, posição fechada, não tá 100% ainda, mas a avaliação continua. Hoje ele chamou os que estão melhores. Pode ser que até maio algo vá mudar. Jogador que quer estar na Copa tem que trabalhar bem, jogar bem. Não tem outra coisa para convencer a comissão técnica, senão isso. Tá aí um recado bem claro do Ancelotti. Falou que França e Croácia, a seleção precisa jogar com times de alto nível, a programação da CBF foi muito boa, times africanos, asiáticos, e agora tem que conhecer o nosso nível, o nível da seleção brasileira contra os europeus, e são seleções de um nível bem avançado. Então a França é uma qualidade extraordinária, a Croácia que também tem experiência em Copa do Mundo, são equipes difíceis para o Brasil nos últimos mundiais, então tem que respeitar e faz parte desses testes aí que o Brasil se propôs a fazer antes da Copa. Que mais? E aí pra gente fechar, ele falou sobre a renovação. Diz que para a CBF não tem problema nenhum para renovar, ele também não, então quando uma pareja, um casal quer seguir, não tem problema, quando um casal quer seguir junto, não tem problema. Antes ou depois da Copa eles vão oficializar essa renovação, ele não deu prazo.
Ele falou com a CBF, disse que antes da Copa ele sai mais barato do que depois da Copa. Tenho muita confiança. Eu acho que as coisas precisam ser com calma, sabe? Serem feitas com calma. O Ancelotti até aqui não tem um desempenho, embora seja um grande treinador, o melhor do mundo, o mais vitorioso, e a gente foi em busca dele, o desempenho até aqui não é algo excepcional. Né? A gente está num caminho de reconstrução, de remontada da seleção brasileira, de uma nova mentalidade de trabalho. A Copa do Mundo vai ser um divisor de águas para isso. Então eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de calma, sabe? Em falar de renovação. Já tinha feito um vídeo falando sobre isso há um tempinho e continuo sustentando essa minha opinião. Acho que tudo no seu tempo, ainda está muito cedo para falar em renovação. É isso. No geral, são boas possibilidades, são boas alternativas, é uma hora de testar mesmo, de ver outras possibilidades, torcer para que a gente não tenha mais lesões e para os que estão machucados se recuperarem o mais breve possível. E é isso, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa nova lista de Carlo Ancelotti? Sobre Neymar, me deu uma pontinha de esperança da gente ter o Neymar na Copa. Ele disse que a qualidade do Neymar é inquestionável, mas que fisicamente o Neymar ainda não está bem. Então que ele tem 2 meses para se preparar, treinar, jogar, se cuidar fisicamente para estar na Copa do Mundo. Isso foi uma percepção que eu tive dessa entrevista. As entrevistas dele são sempre ótimas.